Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Estamos aqui então no nosso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que estão indo hoje para o capítulo número 2 da parte 2, que tem aqui como título Um meio simples de causar uma primeira boa impressão. Tomei parte, recentemente, num jantar em Nova York. Um dos convidados, uma senhora que havia herdado uma certa quantia, estava ansiosa por causar uma impressão agradável a todos. Gastaram uma pequena fortuna em peles, diamantes e pérolas. Mas nada fez em favor do seu rosto. Irradiava aspereza e egoísmo. Não compreendeu o que todos os homens sabem: que a expressão apresentada por uma mulher na sua fisionomia é muito mais importante do que os vestidos que traz. Charles Schwab disse-me que seu sorriso valia US$ 1 milhão. E certamente estava declarando a verdade. Para a personalidade dele, seu encanto, sua habilidade de fazer com que as outras pessoas gostassem dele, são quase inteiramente responsáveis pelo seu extraordinário êxito na vida. Um dos fatores mais atraentes da sua personalidade é o seu cativante sorriso. Ações falam mais alto do que palavras, e um sorriso diz: gosto de você. Você me faz feliz. Estou satisfeito por vê-lo. Eis porque os cachorros fazem isso com saltos. Eles ficam tão contentes quando nos veem que pulam para nós. Por isso, naturalmente, nós sentimos satisfação em vê-los. O sorriso de uma criança tem o mesmo efeito. Quando esperava na sala de recepção de um médico, já reparou alguma vez nos rostos taciturnos das pessoas que aguardavam sua vez? Certa vez, o Dr. Stephen Sprout, veterinário em Raytown, Missouri, lembrou-se de um dia típico de primavera, quando sua sala de espera estava cheia de clientes aguardando que seus animais de estimação fossem vacinados. Ninguém dirigia a palavra a ninguém, e provavelmente todos deveriam estar pensando em muitas coisas que poderiam fazer, em vez de perderem tempo ali sentados. Ele relatou numa de nossas classes. Havia 6 ou 7 clientes, quando entrou uma jovem senhora com uma criança de 9 meses e um gatinho. Como que guiada pela sorte, sentou-se perto de um cavalheiro que estava pouco mais que impaciente pela demora. Dali a pouco, o bebê o encarou e abriu um enorme sorriso, tão característico dos bebês. O que fez o cavalheiro? Exatamente o que vocês ou eu faríamos, é claro. Também sorriu para o bebê. Em breve, começou a entabular uma conversa com a mãe a respeito do neném e dos netinhos que ele lhe daria. E não tardou muito, todos que estavam presentes na sala de recepção se juntaram à conversa. O aborrecimento e a tensão transformaram-se numa experiência divertida e agradável. Um sorriso insincero? Não. Este não engana ninguém. Nós conhecemos quando ele é mecânico e sem estímulos. Estou falando sobre um sorriso verdadeiro. Um sorriso que traz calor do coração. Um sorriso que vem de dentro. Uma espécie de sorriso que conseguirá um ótimo preço no mercado. O professor James V. McConnell, psicólogo na Universidade de Michigan, expressou dessa maneira seu ponto de vista sobre o sorriso. As pessoas que sorriem tendem a dirigir, ensinar e vender com muita eficiência, além de criar filhos mais felizes. Existe mais informação num sorriso do que numa expressão carrancuda. Por essa razão, o incentivo é um conselho instrutivo mais eficiente que a punição. O diretor da seção de empregados de um grande departamento de lojas de Nova York declarou-me que prefere contratar para a vendedora uma jovem que não terminou seu curso primário, mas que tem um sorriso amável, a contratar uma doutora em filosofia que tem uma fisionomia carrancuda. O efeito de um sorriso é poderoso, mesmo quando não pode ser visto. As companhias telefônicas em todos os Estados Unidos mantêm um programa chamado de A Força do Telefone, e que é dado aos empregados que utilizam o telefone para vender seus produtos ou seus serviços. Neste programa, pedem-lhe que, ao falar ao telefone, você sorria. Seu sorriso é transmitido pela sua voz. Robert Cryer, diretor de um departamento de computação numa companhia de Cincinnati, Ohio, contou como obteve o candidato certo para um importante posto que há muito estava desocupado.
Eu andava desesperado, tentando recrutar um doutor na ciência da computação para trabalhar no meu departamento. Finalmente localizei um jovem com as qualidades ideais e que estava para se formar na Purdue University. Depois de muitas conversas telefônicas, soube que ele havia recebido várias ofertas de outras empresas, algumas delas maiores e mais conhecidas que a nossa. Quando ele aceitou o posto, fiquei contentíssimo. Depois que ele começou a trabalhar, perguntei-lhe por que nos tinha escolhido, quando dispunha de melhores ofertas. Ele demorou um instante a responder e então falou: Acho que foi porque os diretores das outras empresas tinham uma voz muito fria ao telefone. Expressavam-se de uma maneira excessivamente profissional, o que me deu a sensação de que eu não passava de mais uma transação comercial. A sua, pelo contrário, passava, perdão. A sua, pelo contrário, soava como se estivesse contente de me ouvir, como se realmente quisesse que eu fizesse parte da empresa. Podem ter certeza, ainda hoje falo ao telefone com um sorriso nos lábios. O presidente do conselho de diretores de uma das maiores companhias de borracha dos Estados Unidos disse-me que, de acordo com as suas observações, raramente o homem consegue êxito em qualquer coisa quando não sabe fazê-lo com graça. Este líder industrial não dá muito crédito ao velho adágio de que o trabalho é a chave mágica que abrirá a porta dos nossos desejos. Conheço homens, contou ele, que conseguiram êxito na vida porque se divertiam a valer conduzindo seus negócios. Mais tarde, vi estes homens começando a trabalhar diferentemente. Foi terrível. Perderam toda a alegria e fracassaram. Você deve sentir prazer ao encontrar pessoas que você sabe sentirem grande prazer em vê-lo. Tenho solicitado a milhares de homens de negócios que sorriam a toda hora do dia para alguém durante uma semana e voltem à classe para dizer dos resultados obtidos. O que tem acontecido? Vejamos. Eis aqui uma carta de William B. Steinhardt, um corretor da Bolsa de Nova York. Seu caso não é único. Na verdade, é típico para centenas de outros. Estou casado há mais de 18 anos, escreve o Sr. Steinhardt. Em todo este tempo, raramente sorri para minha mulher. Apenas lhe dirigia 2 dúzias de palavras desde que me levantava até que estava pronto para sair para o trabalho. Eu era uma das piores carrancas que já andaram em Broadway. Desde que o senhor me pediu para fazer uma conferência sobre minha experiência com sorrisos, decidi-me a experimentá-la durante uma semana. Assim, na semana seguinte, enquanto penteava meu cabelo, olhei para minha carrancuda fisionomia no espelho e disse para mim mesmo: Bill, você hoje vai tirar essa carranca da sua fachada, custe o que custar. Você vai sorrir. E vai começar agora mesmo. Quando me sentei para o café, saudei minha esposa com bom dia, querida, e sorri ao dizer isto. O senhor advertiu-me de que ela ia ficar surpresa, mas não calculou bem a reação dela. Ficou confusa, chocada mesmo. Disse-lhe então que no futuro ela podia esperar tal atitude como uma ocorrência regular e continuei a fazer isso todas as manhãs. Essa mudança de atitude da minha parte trouxe mais felicidade no meu lar durante 2 meses do que a que houve no ano passado. Quando agora saio para o meu escritório, cumprimento o rapaz do elevador do prédio de apartamentos com um bom dia e um sorriso. Cumprimento o porteiro com um sorriso. Sorrio para o caixa na estação do trem subterrâneo, quando peço troco. Quando chego ao andar da bolsa, sorrio para as pessoas que nunca me viram sorrir até bem pouco. Verifique. Logo que todos estavam sorrindo para mim. Trato de uma maneira carinhosa os que me procuram com queixas e lamentações. Sorrio enquanto os ouço e acho que as soluções são encontradas mais facilmente. Sinto que os sorrisos me estão trazendo dólares, muitos dólares diariamente. Estabeleci meu escritório com outro corretor. Um dos seus empregados é um jovem acessível. Eu estava tão entusiasmado com os resultados que vinha obtendo que cheguei a falar-lhe sobre a minha nova filosofia nas relações humanas. Ele então confessou-me que, quando vim pela primeira vez para estabelecer meu escritório com a sua firma, pensou que eu era um terrível carrancudo e só recentemente modificou tal opinião. Declarou que constatou que eu era verdadeiramente humano quando sorria. Tenho também eliminado a crítica do meu sistema.
Agora, em vez de condenar, dou atenção e elogio. Deixei de falar sobre o que eu desejo. Estou agora procurando ver o ponto de vista da outra pessoa. E tais coisas têm revolucionado literalmente minha vida. Sou um homem totalmente diferente. Um homem mais rico em amizades e felicidade. As coisas que têm mais valor entre todas. Você não sente prazer em sorrir? O que fazer então? Duas coisas. Primeiro, obrigue-se a sorrir. Se estiver só, assobie e cantarole uma melodia ou uma canção. Aja como se já fosse feliz e isto tenderá para o tornar mais feliz ainda. Aqui está o caminho traçado pelo psicólogo e filósofo William James. A ação parece acompanhar a sensação, mas na realidade, ação e sensação andam juntas. E regulando a ação, que está sob o mais direto controle da vontade, podemos indiretamente regular a sensação, que não está. Deste modo, o soberano e voluntário caminho para o bom humor, se o nosso foi perdido, é proceder alegremente, agindo e falando como se o bom humor já estivesse aqui. Todos buscam felicidade no mundo e existe um caminho certo para encontrá-la. É pelo controle dos seus pensamentos. A felicidade não depende de condições externas. Depende de condições internas. Não é o que você tem ou quem você é, ou onde você está ou o que você está fazendo que o tornam feliz ou infeliz. É o que você pensa sobre. Por exemplo, duas pessoas podem estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Ambas podem ter uma igual quantidade de dinheiro e prestígio. Entretanto, uma pode ser desgraçada e a outra feliz. Por quê? Devido a uma diferença de atitude mental. Eu tanto vi fisionomias felizes entre os camponeses pobres que trabalham com suas ferramentas primitivas debaixo de um sol cáustico nos trópicos, como nos escritórios equipados com ar-condicionado em Nova York, Chicago ou Los Angeles. Nada é bom ou mal, disse Shakespeare. Nosso pensamento é o que faz. Abe Lincoln, certa feita, advertiu: a maioria dos povos é tão feliz como a arquiteta ser nos seus cérebros. Tinha razão. Recentemente vi uma viva ilustração desta verdade. Estava eu subindo as escadas da estação de Long Island, em Nova York. Bem à minha frente, 30 ou 40 crianças aleijadas, com bengalas e muletas, faziam esforços para galgar os degraus. Um menino teve que ser carregado. Fiquei admirado dos risos e da alegria dos mesmos. Falei sobre isso com um dos homens encarregados dos meninos. Oh, sim, disse ele. Quando uma criança compreende que vai ficar aleijada pro resto da vida, choca-se, a princípio. Mas depois, domina a primeira impressão, resigna-se com o destino e torna-se mais feliz que as crianças normais. Tirei o chapéu aos meninos aleijados. Ensinaram-me uma lição que jamais eu esqueceria. Trabalhar sozinho, trancado numa sala de escritório, não apenas é solitário, como nega quaisquer chances de fazer amizade com os demais funcionários de uma empresa. A senhora Maria González de Guadalajara, no México, trabalhava nessas condições. Invejava a camaradagem partilhada pelos outros empregados, quando os ouvia papear e rir. Nas primeiras semanas de trabalho na companhia, ao passar por eles, desviava o olhar timidamente para o outro lado. Depois de algumas semanas, disse para si mesma: Maria, não faz sentido esperar que suas colegas a procurem. Deve sair dessa sala e procurá-las. Na primeira oportunidade em que foi beber água no bebedouro, sustentou um sorriso nos lábios e disse: Oi, como é que você vai hoje? Para cada pessoa que encontrava no corredor, e o efeito foi imediato. Sorrisos e olás. O corredor pareceu-lhe mais iluminado, o serviço mais aprazível. Foi travando conhecimento com pessoas e algumas das relações evoluíram para a amizade. O trabalho e a vida dessa mulher tornaram-se mais alegres e interessantes. Leia atentamente esta amostra do sábio conselho de Elbert Hubbard, mas lembre-se de que a leitura não lhe fará bem algum, a menos que seja aplicada. Todas as vezes que for sair, encolha o queixo, firme a cabeça
e enche os pulmões o mais possível. Cumprimente os amigos com um sorriso e ponha a alma em cada aperto de mão. Não receie ser mal compreendido e não gaste um minuto sequer pensando nos inimigos. Procure fixar na mente o que você gostará de fazer. E então, sem mudar de diretriz, mova-se para o objetivo visado. Pense nas grandes e esplêndidas coisas que gostaria de fazer, e assim os dias passarão e você se sentirá, inconscientemente, senhor das oportunidades que lhe são requeridas para a consecução do seu desejo. Do mesmo modo que o coral tira da passagem das marés os elementos essenciais para a alimentação. Tenha sempre no pensamento a pessoa capaz, importante e útil que deseja ser, e tal pensamento, a cada hora, o transformará neste indivíduo particular. O pensamento é supremo. Conserva a correta atitude mental, a atitude da coragem, da franqueza e do bom humor. Pensar acertadamente é criar. Todas as coisas emanam de um desejo e todas as súplicas sinceras são atendidas. Tornamo-nos tal quando nossos corações estão a isso resolvidos. Mantenha o seu queixo para dentro e a cabeça firme. Nós somos deuses em crisálidas. Os antigos chineses eram bastante sábios, sábios nos caminhos do mundo, e tinha um provérbio que você e eu devíamos cortar e colar dentro dos nossos chapéus. É mais ou menos isto. O homem sem uma fisionomia sorridente não deve abrir uma loja. Seu sorriso é o mensageiro de suas boas intenções. Seu sorriso ilumina a vida de todo aquele que o vê. Para quem já viu uma dúzia de pessoas franzindo a sobrancelha, abrindo uma carranca ou voltando o rosto, seu sorriso é como um raio de sol passando por entre as nuvens. Principalmente quando alguém vive sob a pressão dos chefes, dos clientes, dos professores, pais ou das crianças. Um sorriso pode fazê-lo perceber que nem tudo está perdido, que ainda existe alegria neste mundo. Alguns anos atrás, uma grande revista da cidade de Nova York, reconhecendo as pressões a que seus vendedores haviam se submetido durante a correria das compras de Natal, presenteou os leitores de seus anúncios com a seguinte filosofia da casa: o valor de um sorriso no Natal. Nada custa, mas cria muito. Enriquece os recebedores sem empobrecer os doadores. Dura apenas um segundo, mas muitas vezes a memória o guarda para sempre. Ninguém é tão rico que possa ir adiante sem ele, e ninguém é tão pobre que não fique mais rico com seus benefícios. Traz a felicidade ao lar, alimenta a boa vontade nos negócios e é a senha dos amigos. É repouso para o fatigado, incentivo para o desanimado, alegria para o triste e o melhor antídoto da natureza para o mau humor. Não pode ser comprado, mendigado, emprestado ou roubado, pois é alguma coisa que não é artigo de valor para ninguém senão quando dado naturalmente. Se no último minuto de confusão das compras de Natal alguns dos nossos vendedores estiver tão cansado que não lhe dê um sorriso, poderemos nos pedir para deixar-nos um dos seus? Pois ninguém necessita mais de um sorriso do que os que nada têm para dar. Princípio aqui então no capítulo, somente sorria. Final aqui do capítulo número 2.